O Flamengo vai gastar 248 milhões de reais num único jogador. E esse jogador já jogou no maior rival do clube. Se você acha que isso é loucura, espera até ouvir o resto. Vamos começar pelo contexto. O Flamengo terminou 2025 como o clube mais vitorioso do Brasil. Carioca, Supercopa, Brasileirão e Libertadores. 4 títulos num único ano. Mas 2026 começou com 2 vices em 2 meses. Ibape sabe exatamente qual é o problema. O ataque do Flamengo não tem um ponta-direita de qualidade. Plata foi escalado como centroavante numa final continental. Paquetá, que custou 263 milhões de reais, está perdido no esquema. A diretoria identificou o problema e já tem o nome da solução. Luiz Henrique, ex-Botafogo, hoje no Zenit da Rússia. Já se inscreve no canal e deixe o seu like para mostrar a força da nossa imensa torcida. Um dos jogadores mais em alta do futebol sul-americano. Velocidade, drible curto, capacidade de finalização. Exatamente o perfil que Felipe Luiz pediu para a diretoria. E não é um pedido novo. Desde o começo de 2026, Felipe Luiz vem sinalizando internamente que precisa de um jogador que abra espaço pelo lado direito, que enfrente marcação individual e que chegue com perigo na área. Nenhum jogador do elenco atual faz isso com consistência. Plata tenta, não consegue. Cebolinha está de saída. Paquetá foi comprado para outra função. O buraco existe. O nome para tapar esse buraco também. E o número que vai te deixar de queixo caído. O Zenit não libera Luiz Henrique por menos de 40 milhões de euros. Na cotação atual, isso passa de 248 milhões de reais. Depois de ter gasto 263 bilhões de reais em Paquetá, o Flamengo está disposto a fazer as 2 maiores contratações da história do futebol brasileiro em menos de um ano. Mas aqui está o que ninguém está colocando na mesa. Luiz Henrique já recusou o Flamengo antes, quando ainda jogava no Betis da Espanha. O Flamengo tentou a contratação. O clube só queria empréstimo. Luiz Henrique foi para o Botafogo, que pagou quase 20 milhões de euros para tê-lo de verdade. E foi no Botafogo que ele virou ídolo. Foi com a camisa do maior rival do Flamengo que ele ganhou notoriedade nacional. Isso importa porque dentro do vestiário do Flamengo, tem jogadores que jogaram contra Luiz Henrique em clássicos e foram humilhados por ele. Mas o BAP não está nem aí para isso. Segundo o jornalista Romário Júnior, do Bolave, BAP aprovou internamente a contratação e está disposto a fazer de tudo para fechar no meio do ano. E tem mais um detalhe que a imprensa não está juntando. O Flamengo também tentou contratar Zé Lucas, do Sport. O nome pode parecer menor comparado ao Luiz Henrique, mas dentro da Gávea o interesse era real. O perfil de velocidade e consistência no lado direito chamou a atenção da comissão técnica de Felipe Luiz. Zé Lucas tem 17 anos, é veloz, consistente defensivamente e tem contrato com o Sport até o fim de 2026. Exatamente o tipo de jogador que cabe no sistema que Felipe Luiz quer implementar. A negociação não avançou pelos valores exigidos pelo Sport. O clube pernambucano pediu um valor que a diretoria considerou acima do razoável para um jogador que ainda não provou nada no futebol de alto nível. Mas o fato do Flamengo ter tentado 2 jogadores diferentes para a mesma posição ao mesmo tempo te diz uma coisa muito clara. Felipe Luiz está gritando por um ponta-direita. A diretoria está ouvindo. E o nome que todo mundo concordou que é o ideal é Luiz Henrique. Agora deixa eu te contar porque essa negociação por Luiz Henrique é mais complicada do que parece. Primeiro obstáculo: o Zenit está em segundo lugar no campeonato russo. Eles não vão abrir mão de um titular enquanto ainda brigam pelo título. Qualquer negociação antes do meio do ano está descartada. Segundo obstáculo: a Copa do Mundo de 2026. Luiz Henrique está na mira de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e o jogador não quer arriscar sua vaga na Copa mudando de clube agora. Ele prefere estabilidade. Prefere continuar no Zenit, onde está jogando bem e sendo convocado. Terceiro obstáculo: a Premier League. Segundo o Mix Valley, Luiz Henrique aprovou a oferta do Flamengo, mas sua prioridade é a Premier League após a Copa. Ou seja, se aparecer um clube inglês grande com proposta boa, o Flamengo perde. Mas o Flamengo tem um trunfo que poucos estão falando. O Zenit abre exceção para proposta grande. Segundo a apuração, os russos estão abertos a negociar no meio do ano se uma oferta de verdade chegar. E o Flamengo está construindo exatamente isso. Segundo o jornalista Wilson Pimentel, o clube já formalizou uma proposta de 30 milhões de euros, abaixo do pedido do Zenit, mas com luvas e bônus por metas que podem elevar o valor total. O contrato de 4 anos.
Salário de 1,8 milhão de reais por mês. O mesmo salário dos jogadores mais bem pagos do elenco atual. A diretoria está usando o segundo semestre como janela estratégica. É quando o faturamento do clube aumenta. Premiações, direitos de transmissão, patrocínios. E é quando o Zenit termina a temporada. Tudo aponta para o mesmo momento. Então o que falta para essa contratação acontecer? Uma coisa só. Luiz Henrique precisar decidir que o Flamengo vale mais do que esperar a Premier League. E aí entra o argumento que o Barça está usando nos bastidores. Você vai para a Premier League como reserva ou vai para o Flamengo como protagonista? Porque é isso que está na mesa. Luiz Henrique chegaria ao Flamengo como jogador mais importante do ataque. Com liberdade, com protagonismo, com a maior torcida do Brasil nas costas. Isso tem um valor que não está nos 40 milhões de euros do Zenit. Na minha opinião, essa contratação vai acontecer. Não agora, não em março, mas no meio do ano, depois da Copa do Mundo. Quando Luiz Henrique souber que a Premier League não vai chamá-lo com a proposta que ele espera. E o Flamengo vai estar lá com 248 milhões de reais na mesa. Mas tem um ponto que ninguém está falando e que eu acho fundamental. Luiz Henrique chegaria ao Flamengo carregando uma história complicada. Ele foi revelado no Fluminense, nas categorias de base. Saiu sem fazer história. Ele foi revelado no Fluminense, nas categorias de base. Saiu sem fazer história. Foi para o Botafogo, virou o ídolo do rival e agora pode chegar pela porta da frente, como a maior contratação do clube. Isso é roteiro de filme e a torcida do Flamengo vai ter que decidir se abraça ou rejeita esse passado. Eu acho que abraça, porque a torcida do Flamengo abraça a qualidade. Sempre abraçou. Adriano voltou depois de anos na Europa e foi recebido como rei. Gabigol chegou sem história no Brasil e virou o maior ídolo da geração. Luiz Henrique tem tudo para ser o próximo. O Bar não desiste. A história do clube prova isso. Foram atrás de Paquetá quando todo mundo disse que era impossível. Foram atrás de Jorginho quando ninguém acreditava. Luiz Henrique é o próximo capítulo dessa história. E a pergunta que fica para você, vale 248 milhões de reais num jogador que já foi do Botafogo? Me fala nos comentários. E se você quer acompanhar cada detalhe dessa novela em tempo real, porque ela vai ter muitos capítulos ainda. Se você acha que o mercado da bola já estava agitado, não tem ideia do terremoto que está prestes a acontecer no Ninho do Urubu com os nomes de Gabriel Jesus, Luiz Henrique e João Gomes. Fica comigo até o final deste vídeo porque eu vou te revelar todos os detalhes dessas negociações milionárias. Como o Flamengo planeja convencer cada um deles e o que falta para a gente ver esses craques vestindo o manto sagrado. Para entendermos a magnitude desse movimento da diretoria do Flamengo, precisamos analisar cada nome separadamente, começando por uma bomba: Gabriel Jesus. O atacante que hoje veste a camisa do Arsenal da Inglaterra, entrou muito forte no radar do mais querido. Mas por que o Gabriel Jesus deixaria a Premier League para voltar ao futebol brasileiro? A resposta é clara: Seleção brasileira e a Copa do Mundo. O Gabriel vem de um período complicado na Europa, perdendo espaço no time titular de Mikel Arteta. O Arsenal buscou novas opções no mercado, tirando minutos do atacante brasileiro. E o Jesus sabe muito bem que para ser lembrado e carimbar sua passagem para o Mundial, precisa ser titular absoluto, ter minutagem em campo e muito protagonismo no seu clube. É nesse cenário de necessidade de vitrine que o Flamengo entra com tudo. O clube rubro-negro oferece ao Gabriel Jesus algo que poucos times podem oferecer: a chance real de ser a grande estrela do time mais popular do continente, disputando títulos gigantescos, com a visibilidade que a comissão técnica da seleção acompanha diariamente. Imagina um ataque avassalador com Gabriel Jesus e Pedro atuando juntos, ou Jesus jogando com liberdade pelas pontas. O Flamengo tem hoje a capacidade financeira para bancar um salário de padrão europeu e oferecer um projeto esportivo inquestionável. A diretoria flamenguista já sinalizou que acompanha a situação de perto. E se houver qualquer brecha com o Arsenal, o Mengão vai apresentar uma proposta irrecusável para trazê-lo de volta ao Brasil. Mas a ambição do Flamengo não para por aí. A possibilidade real de repatriar o volante João Gomes, o nosso eterno Pitbull da Gávea, multicampeão com as conquistas épicas da Libertadores e da Copa do Brasil. O João foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra, e rapidamente se adaptou ao ritmo frenético da Premier League, ganhando destaque e chegando à seleção brasileira titular. O mercado europeu sempre abre brechas inesperadas. O Flamengo, que monitora constantemente o sucesso dos ex-jogadores criados na base, está com os olhos bem abertos na situação do clube inglês para dar o bote no mercado.
O Wolverhampton enfrenta grandes desafios na temporada e o Flamengo sempre fica na espreita para oportunidades de negócio. Caso o clube inglês precise fazer caixa e vender seus principais ativos, a diretoria do Mengão entra em cena de forma imediata e agressiva. Sabemos que a torcida abraçaria o garoto Rodrigo com carinho que nenhum outro time no mundo seria capaz de reproduzir. Isso pesa muito na decisão final do atleta no retorno ao Brasil. O Flamengo monitora tudo de forma silenciosa, pronto para dar o bote certeiro caso surja a mínima chance de negociar o retorno do nosso querido volante. Ter o João Gomes de volta seria não apenas um reforço técnico absurdo, mas também um reforço motivacional espetacular para arrebancar. João Gomes é a verdadeira cara do Flamengo. A verdade incontestável é que esses 3 nomes milionários aprovados mostram a profunda mudança de mentalidade da diretoria rubro-negra. O clube não quer apenas compor elenco. O objetivo central é montar um verdadeiro esquadrão galáctico, desenhado e estruturado para amassar os rivais em qualquer competição. A comissão técnica já deixou claro que o time necessita de peças de reposição de nível altíssimo e internacional. Imagina o pesadelo dos adversários ao enfrentar um ataque letal formado por Gabriel Jesus, Pedro e Luiz Henrique, tendo logo atrás um meio-campo dominado por João Gomes, Arrascaeta e De La Cruz. Isso transformaria o Flamengo em uma máquina implacável de jogar futebol, um rolo compressor impossível de ser parado no Brasil e na América do Sul. Se a diretoria concretizar o retorno de pelo menos uma dessas contratações, o patamar do clube sobe imediatamente para um nível estratosférico perante os adversários. Nós vamos continuar acompanhando cada passo e cada reunião secreta nos bastidores da Gávea. Fique atento ao nosso canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com um plantão urgente para anunciar uma grande novidade. E agora a pergunta polêmica que eu faço para você, fiel torcedor. Se você estivesse na cadeira de diretor de futebol hoje, com os milhões do clube em mãos, qual desses 3 jogadores fantásticos você traria primeiro para reforçar a Gávea? Com o instinto artilheiro de Gabriel Jesus, os dribles de Luiz Henrique ou a raça de João Gomes? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Um forte abraço e saudações rubro-negras. Fala, nação rubro-negra!